E agora vamos mudar um pouco Vamos, do tema. onde você quer ir, Gi? Eu quero falar do caso Deolane, que tá explodindo na mídia. Deolane, meu Deus, virou uma confusão, não é? Uhum. Deolane, influenciadora. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse caso é triste o que foi feito com a palavra influenciador, né? Porque influenciador é aquele que te influencia. Então, quem é que você está deixando te influenciar? Pense sobre isso. Dito isso, vamos entender o caso da Deolane. O caso da Deolane é um caso gigante. Na verdade, essas investigações já acontecem há muito tempo, desde 2019. Muitas coisas estavam sendo investigadas, porque são vários crimes que foram, né, levantados nesse inquérito policial. Esse é um inquérito policial lá de Pernambuco. Ele envolve muitas empresas, muitas pessoas e muitos estados. São 5 estados, várias empresas e várias pessoas que foram investigadas e continuam sendo investigadas. O que acontece? Quando a polícia entende que ela terminou o inquérito policial, o que ela faz? Ela vai apresentar aquele inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público vai definir se ele vai oferecer a denúncia depois daquele inquérito, ou se ele precisa ainda de mais informação para continuar, né, caminhando com a denúncia, ou se ele entende que ali não tem prova suficiente, então resolve que não vai denunciar. Mas em paralelo a isso, a polícia pode dizer, olha, eu entendo que essas pessoas podem atrapalhar o curso da investigação, do que vai acontecer, porque nós vamos precisar, né, de mandados de busca e apreensão, então podem sumir com provas, enfim. A polícia pede para a justiça os mandados de busca e apreensão e de prisão. Então, a gente tem aqui um inquérito sendo encaminhado para o Ministério Público e tem esses mandados que foram pedidos. Aqui a gente está com o Ministério Público analisando essas informações. E é um crime muito complexo por si só e que envolve muitos atores. Sim. E muitas empresas. A justiça entende que a polícia está certa, a autoridade policial está certa e diz, vou te dar o direito a você cumprir os mandados de busca e apreensão, ela permite isso, e os mandados de prisão. E isso foi feito. Aí o que a polícia faz? Ela vai fazer o cumprimento, mandado de busca e apreensão e de prisão. A Deolane é presa, a mãe da Deolane é presa, mas várias pessoas são presas. Tem os donos tem mandado de prisão para o esporte da sorte. Pro dono, Darwin Filho lá. E o que acontece? Toda a investigação, para vocês entenderem, ela é sigilosa. Um processo pode ficar em sigilo ou ser público. Mas a investigação, ela é sigilosa e ela precisa ser sigilosa para que, né, o investigado não ganhe frente ou não suma com provas. Sim. Quando a gente fala de crimes de natureza sexual ou de crimes que envolvam menores de 18 anos, na grande maioria das vezes, esses processos ficam em sigilo de justiça para preservar as vítimas. Mas, na grande maioria, em outros casos, não. Esses processos são públicos. Tá? O que acontece? O processo ainda não existe. Por que não existe? Porque o Ministério Público ainda não denunciou. Sim. Deolane é presa, junto com todas aquelas pessoas. A polícia vai fazer, né, a apreensão, né, de bens, e aí vai carros, joias, um monte de coisa, inclusive, né, do patrimônio financeiro que está ali dentro do banco, de A, de B e de C. A primeira notícia muito louca que eu li foi assim, a polícia que tinha apreendido toda aquela quantia, né, de bilhão de reais, de 2 bilhões e 100 milhões de reais seriam da Deolane. Não, isso aí é o conjunto de valores que está envolvendo todas aquelas pessoas e aquelas empresas. Lógico que tem os valores da própria Deolane. E naquele primeiro momento, que como
estava tudo indo em sigilo, muito em sigilo, a gente recebe a informação do avião do Gustavo Lima. Que esse avião teria sido vendido, repassado, e aí, mas a ANAC dizia que o registro do avião ainda estava no nome dele. Enfim, de novo, é o que a gente diz. A gente precisa entender por que se ele vendeu, número 1, por que não passou para o nome do que comprou. Sim. E se ele vendeu, você imagina quanto não custa um avião, aonde está esse dinheiro? Esse dinheiro tem que estar em algum lugar. Exatamente. Ele vai ter que apresentar. Olha, não, eu recebi esse dinheiro, fez o quê? Declarou, pagou imposto, porque é uma venda, né? Então, então tá tudo certo, certo está. Mas naquele primeiro momento, ninguém tinha essa determinada informação. E a informação que vinha da ANAC é que o registro daquele avião ainda estava no nome de Gustavo Lima, que é Nivaldo. Nivaldo... Aprendemos o nome dele. Né? Nivaldo Lima. Nivaldo Lima. O que acontece? Não necessariamente a justiça vai liberar todos os mandados de prisão no mesmo momento. Ela pode, sei lá, olha, a polícia pediu 20. A justiça pode dizer, olha, desses 20 eu só vou te dar de 5. Esses outros eu não tô vendo necessidade. Sim. Ou esse daqui, eu vou te dar 5, depois você espera mais, 10, eu preciso de mais informação, esses 5 eu acho que não necessita. Bom, pessoal, tivemos uma pequena pausa aqui, porque chegou outro convidado super especial aqui, o advogado dos influenciadores, João Zenzi. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado participar aqui. Vai chegar caindo de paraquedas, já com tudo rolando. Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu cheguei, né? Antes tarde do que mais tarde. Isso que importa, né? Com certeza. Então, a gente estava falando sobre o caso Deolane. Pode continuar. Então, Carla. aí o que eu estava explicando para eles, que essa questão toda como é que funciona, né? Primeiro uma investigação e a maior dúvida das pessoas, a Deolane foi presa, foi solta, o que acontece? A justiça prendeu, mas soltou, né? E o que as pessoas precisam entender é que ainda está numa fase processual onde nem denúncia aconteceu. Então, logo, nós não temos nenhum processo. Sim. Existe uma investigação. Quando o juiz aceitou, né, o pedido do mandado de prisão, ele devolveu para a autoridade policial falou, vou cumprir, cumpriu, entregou, ela foi colocada à disposição da justiça. Né, naquele primeiro momento, o advogado dela entrou com um pedido de habeas corpus, esse pedido foi liberado, só que tinham ali algumas restrições jurídicas do que ela podia e o que ela não podia fazer. Uma delas você não pode falar com a imprensa. O que ela faz? Imediatamente ela já sai, começa a falar com a imprensa. Ela desrespeitou uma Deu a entrevista na frente do presídio, já saindo do presídio. Ou seja, isso ela pediu o quê? Para voltar para dentro da unidade prisional. Quando ela vai lá assinar toda a documentação, ela é presa novamente. E por que ela foi beneficiada com esse habeas corpus nesse primeiro momento? Porque ela tem uma filha menor de idade. A mãe dela não se beneficiaria porque a mãe não tem filhos menores. Ela, como tem, então, é um direito, é uma garantia constitucional que essa pessoa poderia responder, né, em liberdade, com as devidas medidas cautelares, que podem ser tornozeleira eletrônica, não pode conversar com nenhum dos investigados, não pode falar com a imprensa, não pode usar a internet, um monte de coisa. Sim. Ela não respeita e ela volta. Mas vamos lembrar que aqui o Ministério Público ainda não tinha oferecido a denúncia contra nenhuma daquelas pessoas. Sim. Tá? E nesse ínterim, o Ministério Público está conversando com a juíza ali do caso. Falou, olha, eu preciso de mais informação para entrar com o meu pedido de denúncia. E tem dentro da nossa legislação, que faz parte, né, do Código de Processo Penal, se uma pessoa está já numa prisão cautelar, ela tem... É como se ela tivesse um direito a uma prioridade. Então, assim, para você manter uma pessoa presa, então, o seguinte, você não pode, eu vou ficar mais
6 meses investigando, eu não tenho certeza, não tem denúncia, a pessoa está presa. Isso é uma excrescência. Porque, de novo, que a gente tem que lembrar, e eu não estou dizendo aqui que ela é inocente, nem nada disso, ela continua como investigada, mas o que vale para ela, vale para ele, para mim, para você, para todo mundo. Certo. Então, a gente tem que, né, não pode ser seletivo. A lei não é seletiva. Ela é igual para todos. E se a pessoa não está numa prisão cautelar, a autoridade policial tem mais tempo para investigar aquela determinada demanda que veio do Ministério Público. E o que o Ministério Público diz? Eu preciso de mais subsídios para eu caminhar com a minha denúncia. E explicando aqui para as pessoas, nem tudo aquilo que a autoridade policial coloca no inquérito talvez seja aceito pelo Ministério Público. Então, ele vai colocar crime, quais são os tipos penais, esse. Aí o Ministério Público pode olhar, tem lá 5. Ele fala, não são esses 5, são só 3. Ou a autoridade policial pode apresentar 3, mas o Ministério Público entender que são 5. É que são linhas de investigação também. Às vezes a própria polícia começa numa linha e vê que não é bem aquilo. E aí remete para o Ministério Público com outro tipo penal, né? Começa se investigando, sei lá, um homicídio e de repente uma tentativa de homicídio e pode-se chegar na conclusão que na verdade foi uma lesão corporal e não uma tentativa. A pessoa não queria matar, só queria lesionar. Sim, é mais então, uma questão também de interpretação ali do Ministério Público. Não, é mais uma questão de investigação mesmo. Que eles fazem a investigação deles. Precisa, de subsídios. Porque para você chegar com esse tipo penal, temos aqui um tipo penal de uma organização criminosa. O que é uma organização criminosa, né? São, quando você tem ali, uma hierarquia, uma cadeia de comando. Um conluio com mais de 3 pessoas. Então, aquilo tudo precisa estar provado. E cada crime, né, por exemplo, então, digamos que nós aqui fôssemos uma organização criminal. A polícia, ela tem que individualizar o que cada pessoa tipo faz. Penal de cada um. O que é o do Senzi, o que é o da Giovanni, o que é o da Carla. A gente não está falando só de Deolane. A gente está falando de um monte de pessoas nos quais a autoridade policial precisa individualizar. Esse aqui fazia isso, esse aqui fazia aquilo, esse aqui está nessa ponta, esse entregava, esse vendia, esse fazia. E se isso não está muito bem, e por que as pessoas precisam entender isso? Não tiver muito redondo, gente. Mas muito redondo. Principalmente quando a gente fala de pessoas com alto poder financeiro, lá na frente a gente vai ter um problema, que é o seguinte, você não fez direito nessa fase, porque basta eles contratarem bons advogados para começarem a questionar tudo, questionar a prova, cadeia de custódia, como é que foi isso, da onde que você tirou isso, né? Vozes da sua cabeça. Então, dito isso, e o Ministério Público não está errado, ele está correto, para lá na frente a gente não ter um prejuízo e não ficar todo mundo assim, poxa, mas não deu em nada, sabia que ia dar em sopão, né? Inclusive em pizza. Em pizza, não é sopão. Essa questão do investigar corretamente, ela é muito interessante porque é o seguinte, a gente precisa cobrar das autoridades que elas investiguem, façam toda a investigação certinho, porque tem acontecido de chegar, não sei se você está acompanhando, lá no STJ chegam recursos de advogados, situações que ocorreram, sei lá, crimes de 3, 4, 5 anos atrás. E na hora da polícia, por exemplo, fazer uma extração de uma mensagem de WhatsApp que comprova que a pessoa de fato fazia parte de uma organização criminosa. Aí a polícia vai lá e só tira um print. Não faz a extração técnica, a captura técnica de tela. Ou seja, falhou na cadeia de custódia. Sim. E aí o que acontece? O STJ anula o processo. A prova toda. Porque a prova é questionável Exato, também. Porque um print pode ser modificado. Aquilo pode ter sido criado. Então, dado isso, e a gente não tem acesso a que informações a mais o Ministério Público quer, porque, de novo, uma investigação é sigilosa e ela precisa ser sigilosa para que o outro lado não ganhe uma frente, não apague provas, não destrua evidências. Então, ele falou, olha, preciso de mais investigação. Nesse momento, essa juíza, porque a polícia também já havia pedido o mandado de prisão em cima do Nivaldo, que é o Gustavo. Mas ele não sai no mesmo lapso temporal dos outros.
que é aquilo que a gente estava explicando para elas, né, Ceci? Sim. Não necessariamente a justiça tem que soltar todos. Ela pode ir soltando Conforme a necessidade. conforme a necessidade. E todos os advogados, isso é geral, tá? Já tinham dito. Todos eles vão ser soltos, Carlos. Sabe por quê? Porque o Ministério Público não apresentou a denúncia ainda. E manter essas pessoas presas, isso vai prejudicar o caso. Isso é um erro processual, porque você vai ter que apressar a polícia. Vai, investiga rápido. Aí você tem 10 dias, porque é um prazo bem pequeno. São 10 dias, inclusive. Né? Se não, eu vou ter que colocar... Entende? É um atropelo em cima do outro. Então, o que o Ministério Público prefere? Solta essas pessoas. Para investigar, sossegado. Vamos colocar outras medidas cautelares, que aí, de novo, tornozeleira, não pode falar com os outros investigados, não pode chegar perto de internet, não pode entrar nas empresas, não pode ter mais o controle das empresas que estão sendo investigadas. Até que nós tenhamos todo o convencimento necessário para oferecer essa denúncia. O que a juíza fez no caso da Deolane? Que é o mesmo que é o do caso do Gustavo Lima, desculpa, do Nivaldo. A juíza falou, imagina, ele está debochando da justiça, tem que prender, sabe? Ela colocou uma questão que o Ministério Público não estava vendo a gravidade de deixá-los soltos, enquanto que... Aí vamos esquecer Deolane, se você gosta, não gosta, vamos esquecer o Nivaldo, se você gosta, não gosta, que fosse José e Maria. O Ministério Público está correto. Sim. Entende? O Ministério Público está correto. Sim. Então, assim, não é que ele não vai apresentar denúncia, não é que essas pessoas deixaram de ser investigadas, não é que ali não exista nenhum crime. Eles continuam sendo investigados. O Ministério Público só quer ter ele quer ter um maior entendimento, ele precisa de mais provas para que ele monte a convicção dele e para que ele caminhe com a denúncia. Feito isso, aí é uma outra história. O que acontece? Esse caso sobe, o magistrado, né, que, enfim, que seriam... para pensar, você tem o juiz de primeira instância, que é o juiz da causa, né? E aí, quando tem algum erro nessa esfera, o que os advogados fazem? Eles vão recorrer para uma esfera superior, dizendo, olha, temos aqui um erro de processo. Ninguém está falando do mérito. Ninguém está dizendo que ali não tem um crime, que aquelas pessoas não estão sendo investigadas. A gente está falando de processo. Aí esse desembargador diz, não, você está correto. Esse juiz aqui, e conversando com o Ministério Público, que ainda não ofereceu a denúncia, está pedindo mais investigação, eu não posso manter essas pessoas presas. E isso veio para um dos investigados que estava preso. Quando ele dá esse direito a este investigado, ele diz que esse direito se replica a todos os outros investigados. Ele coloca o nome de todas as pessoas, onde está lá o da Deolane e o da mãe da Deolane também. Não estava o nome do Nivaldo. Por quê? Porque naquele primeiro momento ele não estava, porque ele começou a dizer que ele estava foragido, que não sei o quê. Ele não podia... Uma pessoa para estar foragida, ela, quando saiu, né, o mandado de prisão dele, ele já estava nos Estados Unidos. Já. Então não é que assim, eu soube, eu tomei ciência e fugi. Não, ele já estava lá. Então ele não é um foragido da justiça. Exatamente. Aí começam as fake news. Porque a polícia vai colocar ele no Red Notice da Interpol. Aí começa... Gente, é impressionante. Eu vou lendo umas coisas, eu falo assim, meu Deus, onde as pessoas tiraram essas informações? Sim. E a gente precisa... Até para acalmar as pessoas. Porque, assim, o crime é muito grave. A gente está falando de um crime de lavagem de dinheiro. A gente está falando de um crime de evasão de divisas. A gente está falando de um crime que está destruindo, inclusive, a economia do país. Que é esse crime que envolve essas bets. E o vício está viciando muitas pessoas. Exatamente. Aí tem uma informação que 3 bilhões de reais foram retirados do Bolsa Família e que foram
encaminhados exatamente, gastos em bets, porque as pessoas estavam usando o Bolsa Família para apostar em bet. A cada R$5 do Bolsa Família, estava indo para bet. E isso só pelo Pix, porque parece que foi feito esse levantamento e esse R$1 a cada 5 do Bolsa Família era o que era transferido por Pix. Parece que se forem mexer mais aí, vai aparecer mais dinheiro que está sendo gasto, porque não contabilizaram as pessoas que gastam com cartão de crédito, né? Então a pessoa gasta o cartão de crédito e usaria, por exemplo, o dinheiro do Bolsa Família para pagar essa fatura. Então isso não foi contabilizado. Então eu acho que o buraco deve ser muito mais embaixo. As pessoas estão deixando de comer para apostar. E aí a gente para pensar, a gente tem que entender, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, no impacto que isso tem. Isso tem impacto na economia do país. Eu tive conversando com alguns lojistas e eles me contaram que o Dia dos Pais foi o pior Dia dos Pais, que vamos dizer, são as datas comemorativas que o mercado, o nosso comércio tem muita varejo, venda. Né? Circula. E aí o seguinte, que foi assustador. Não entrava dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão com a sua renda comprometida, elas não têm dinheiro. Então isso afeta os bancos, porque as pessoas estão pegando empréstimos dos mais variados em nome da família inteira. A gente entrevistou uma moça, onde a irmã dela sofreu o suicídio. Ela ganhava 2 salários mínimos e ela já devia R$650 mil. Ou seja, ela tá falida. Eu vi, ela processou a Deolane, não foi esse caso? Esse é outro, mas teve uma que chegou até a se suicidar. Essa é de Fortaleza, ela pega uma corda e se enforca no tamanho desespero. Só que ela já foi lá, ela endividou, ela já estava completamente endividada, ela endividou a mãe, ela vendeu a casa da mãe. Olha o tamanho do problema. E esse dinheiro, que a gente deixa isso aqui muito claro, não fica no Brasil. Esse dinheiro vai para fora. Nem imposto paga. Entende? Nem imposto paga. Aí eu lembro que na época a Deolane falava assim, não, pode olhar minha contabilidade, ela tá toda ok. Gente, uma coisa, vamos dar a dica aqui para as pessoas. Não tem como você pagar imposto de algo que é ilícito. Então, digamos que isso aqui fosse, cocaína. Eu posso vender cocaína? Não, eu vendi. Falei, então eu vou dar uma esquentadinha, vou pagar imposto. E vai lá e declara imposto. Não pode. Vendi. Você não pode. Tirar nota fiscal de cocaína. Se isso aqui é ilícito, logo eu não posso. Não adianta eu paguei imposto de quê? De algo que é ilícito. Entende? Então, assim, é o tipo da esperteza que é uma burrice. Você não pode pagar imposto de algo que é ilícito. Então, eles estavam naquela prática que chama de smurfing, né? O que é smurfing? Você recebe um grande volume e você vai deixando ele pequenininho, você vai repartindo. Então, é uma loucura. Você entende a complexidade desses crimes? Um monte de gente vende isso, é Lamborghini, ela para rastrear tudo isso. Rastrear tudo isso. Para o Ministério Público, um monte de estados envolvidos. O Ministério Público está correto. Ele tem que andar sempre com muita cautela. Nesse caso, mais ainda. Pessoas com alto poder financeiro. Um crime muito complexo. E não é só assim, né, gente? Prende, joga a chave fora. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Jurídico, né? E a gente tem que ter certeza, para lá no final não falar, eu fui injustiçada, né? Porque é sempre assim. A gente tem que ter certeza. Não, fizeram tudo certinho, ela teve o direito à ampla defesa, ao contraditório, foi lhe dado todo o espaço, não foi cerceado o direito da defesa. E no final ficou comprovado que ela está envolvida naqueles crimes. E acabou essa comprovação, ela vai ter que responder. E o fim dessas pessoas se chama penitenciária. Se lá no final, depois de tudo, ficar comprovado que eles cometeram esses crimes, eles vão parar na penitenciária. Não tem jeito. E não adianta querer recorrer aos fãs, igual aconteceu lá na porta da prisão, que foi... Pagar, né? R$300, não era isso? Estão dizendo que pagou, mas foi curioso. Uma sensação de impunidade que eu vejo nessas pessoas, pela quantidade de pessoas que eles influenciam, eles acham que eles estão acima da lei. Pela atitude da Deolane, eu senti isso quando eu vi aquilo. Eu achei bizarro. Eu falei, na hora que eu vi ela saindo, já falando, gritando daquele jeito, uma imponência, né? Sendo que tinha uma ordem da justiça. Sendo que tinha uma ordem pra ela ficar quieta. Que ela não poderia falar. E nesse momento, não é inteligente. Claro que uma pessoa que é inteligente, que tem
inteligência emocional, o que ela faz? Ela baixa a bola, escuta o seu advogado, né, Sense? Fala, olha, agora, não fala com ninguém. Tanto que nessa segunda ela saiu quietinha, né? Baixa a bola, não é o momento, sabe? O momento de você falar, você vai, sabe? Vai ter o seu espaço. Mas quando ela vem naquela arrogância... Agora, o Sense aqui lida com esse universo, né? Eu não sei se isso, inclusive, é uma jogada midiática do universo, influenciar a decisão das judicial. redes sociais, porque ele me diz o seguinte aqui, Giovana, ele fala todo o tempo, Carla, nas redes sociais não existe esse pensamento. Aí você fala, não, mas isso aqui é um crime, mas não é assim que as pessoas veem. Não, de Como fato. assim? Não, essa coisa de falar, por exemplo... Olha, vamos explicar para a internet, né, que tem um devido processo legal, que tem uma lei que tem que ser seguida, que as pessoas são inocentes. A internet não pensa dessa forma, né? Quando ocorre alguma coisa, por exemplo, essa prisão da Deolane, né? Eu fiz um vídeo, eu tenho um canal no YouTube também pequeno, faço ali, eu tenho um públicozinho de estudante de direito que me segue, etc. E eu fui debater esse tema da Deolane, né? Mas tem alguns leigos ali que comentam. E aí eu verifiquei o seguinte... essa questão dela ter saído e dado essa entrevista logo, porque ela é advogada, né? Sim. Ela sabe que ela não podia Ter feito aquilo. sair na porta, ela já sai na porta e já quebra a ordem judicial. Parece que foi uma jogada de marketing, por quê? Porque aí ela vai presa de novo, ou seja, a justiça soltou, aí ela vai presa, aí logo depois ela é solta de novo. E as pessoas, elas não sabem a diferença, e eu vi isso pelo meu vídeo que eu fiz, elas não sabem a diferença da prisão cautelar, prisão preventiva, né, as prisões, as medidas cautelares diversas da prisão, enfim, tem uma série de... Não existe só preso ou solto, existem uma série de medidas, como a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, né, são as medidas cautelares, né. Então, assim, tem uma série de medidas. As pessoas não sabem que aquilo é uma questão processual, só para investigação. Não significa que a pessoa é culpada. Só que as pessoas não sabem. Então, quando ela é solta, ela já sai meio que assim, não, tá vendo? Tá vendo? Não tô devendo nada, tanto que a justiça me soltou. Então, eu entendi isso como uma espécie de jogada. Para induzir que ela tá sendo injustiçada. Exato. E muita gente, eu acompanhei os comentários da publicação, as pessoas comentavam, nossa, com certeza é injustiçado. Porque imagina, se um juiz prendeu e um desembargador soltou, é porque cometeu uma injustiça. E na verdade não, é porque juridicamente, tecnicamente, ela tinha que ir para casa por conta da filha menor, etc. Sim. Então, não se julga se a pessoa é culpada ou inocente nessas... Não é o mérito. Não é o mérito. Pode ser, inclusive, que ela seja inocente, nós não sabemos, ou que seja culpada, mas naquele momento... Ainda não chegou nessa fase, Não, né? naquele momento o único requisito é ela tem um filho em casa, ponto. Ninguém tá querendo saber se ela é culpada ou inocente. Então, eu acho que foi meio que uma jogada de marketing nesse sentido. Isso no primeiro momento. No primeiro momento. Aí já no segundo é que não temos uma denúncia e o Ministério Público precisa de mais elementos para caminhar. O desembargador entende que é isso mesmo. Então, eles têm o direito de... Se você não denuncia, como é que eu vou te prender? Como é que você vai ficar preso? Exatamente. Entende? Essa que é um ponto, mas não significa que ela não está investigada. Não significa que esses crimes não existam. Claro. Agora, de novo, quem faz o quê e como? É muita gente. É muita gente, né? É muito. E são várias empresas, inclusive as do Gustavo Lima. E eu vi uma notícia que foi o Feltrin que deu hoje, que parece que a Polícia Federal tá para entrar nesse caso. Aí é que tá. A gente tem que entender o que é lei federal e o que é lei estadual. Uhum. Então, assim, se for de competência federal, a Polícia Federal vai entrar. Mas precisa ser de competência federal.